Olá, seja muito bem-vindo ao Euronews Noite deste dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. É um dos temas que vamos desenvolver. Para já vamos ver os títulos do dia. É uma vitória simbólica, mas é vista como mais que um cartão amarelo ao governo de Hong Kong. O movimento pró-democracia ganhou a esmagadora maioria dos lugares no Conselho Distrital. Na Guiné-Bissau, a primeira volta das presidenciais decorreu sem incidentes. Dados não oficiais apontam para uma segunda volta. A violência contra as mulheres continua a fazer manchetes. No Dia Mundial contra este flagelo, vamos ver as medidas introduzidas em França e também falar da situação em Portugal. Primeiro a Taça Libertadores, depois o Campeonato do Brasil e um regresso triunfal a casa. O Flamengo vive dias de glória e Jorge Jesus é cidadão honorário do Rio de Janeiro. Em Hong Kong, depois de toda a onda de protestos, o governo de Pequim sofreu um golpe nas urnas com uma vitória esmagadora das forças pró-democracia nas eleições para o Conselho Distrital. O protesto que há meses toma conta das ruas de Hong Kong tem agora uma expressão política. O movimento pró-democracia ganhou 86% dos 452 lugares no Conselho Distrital do território. No único ato eleitoral com contornos de sufrágio direto e universal em Hong Kong, a abstenção ficou abaixo dos 30%. Os eleitores estão descontentes pela forma como o governo lidou com os protestos, especialmente nos últimos 5 meses. Penso que a violência policial ultrapassou todos os limites e que a população de Hong Kong devia capitalizar estes resultados pedindo mais democracia no futuro. Os candidatos do movimento pró-democracia ganharam pelo menos 390 assentos no Conselho Distrital. Há 4 anos tinham apenas 100. Carrie Lam, a presidente do governo de Hong Kong, já veio dizer que o executivo vai ouvir com humildade a opinião dos eleitores e refletir de maneira séria sobre o resultado. Nas ruas não faltou quem atribuísse a estas eleições o valor de referendo, mas Regina Ip, membro do Conselho Executivo de Hong Kong, considera que tal não passa de uma tentativa de politização pura das eleições locais. A verdade é que a participação nas eleições para os conselhos distritais é normalmente baixa. São lugares tradicionalmente controlados por partidos pró-Pequim, mas ganharam uma nova importância no contexto dos protestos que desde junho agitam o território. Para nos falar melhor sobre a situação em Hong Kong e como é que ela está a ser acompanhada a partir de Macau, temos connosco em Macau João Francisco Pinto, responsável pela secção portuguesa da televisão de Macau, TDM. Muito boa noite, João Francisco Pinto. Para si, bom dia, porque a diferença horária é grande. A minha primeira pergunta tem a ver justamente com estas eleições que tiveram lugar em Hong Kong. Será que a vitória das forças anti-Pequim representa uma ameaça para o governo de Carrie Lam? Bom, o resultado destas eleições demonstra inequivocamente é que a maioria da população não está com o governo da senhora Carrie Lam. Isso tornou-se evidente quando existem 18 conselhos distritais em Hong Kong e as forças anti-governo que se opõem ao governo de Carrie Lam conquistam 17 destes conselhos distritais. E, portanto, há aqui uma situação muito, muito complexa da legitimidade do governo de Carrie Lam perante a população que governa. Que resposta podemos esperar da China? Pensa que Hong Kong pode vir a ser palco de uma Tiananmen 2.0? De todo. Não me parece que isso venha a acontecer. Houve inicialmente, por parte, enfim, dos manifestantes, o receio de que houvesse uma intervenção musculada da República Popular da China, nomeadamente utilizando o seu dispositivo militar e paramilitar, mas a verdade é que ao fim de 6 meses de manifestações não houve até agora qualquer utilização deste tipo de força e a própria polícia de Hong Kong raras vezes recorreu a munições reais, por exemplo, para controlar as manifestações e, portanto, parece-me claramente exagerado esta ideia de que vamos assistir a um Tiananmen 2.0. Os tempos são outros e a própria China, penso eu, desenvolveu-se de tal forma e é hoje um player internacional de tal forma importante que não pode permitir que um acontecimento dessa natureza volte a ter lugar.
Dada a proximidade geográfica de Hong Kong e Macau e também o facto de ambos terem sido no passado territórios administrados por potências estrangeiras e que passaram para a China ou para a administração chinesa sensivelmente na mesma altura, como é que a situação está a ser vista em Macau e já agora pensa que Macau pode vir a ser palco também de manifestações contra o poder da China? Macau e Hong Kong são duas regiões que têm o mesmo título, regiões administrativas especiais, mas que são absolutamente, radicalmente diferentes. Houve aqui cerca de 2 meses atrás, a tentativa de organizar uma manifestação de apoio aos protestos em Hong Kong. Essa manifestação foi recebida nas redes sociais de forma extremamente negativa. As pessoas rejeitaram-na em absoluto e disseram que não querem a transposição de Hong Kong para Macau, daquilo que ali está a passar. Há fenómenos, há circunstâncias sociais, económicas, políticas, a própria estrutura demográfica são diferentes e, portanto, isto explica a diferença daquilo que está a passar entre Hong Kong e Macau. João Francisco Pinto, responsável pela secção portuguesa da televisão de Macau, TDM, muito obrigado por ter estado connosco no Euronews Noite e por estes esclarecimentos que nos deu sobre a situação em Macau e Hong Kong. E o Euronews Noite continua com mais notícias. A Guiné-Bissau aguarda os resultados oficiais das presidenciais de domingo. Dados não oficiais apontam para uma segunda volta, agendada para 29 de dezembro. Mais um escrutínio sem incidentes de maior na Guiné-Bissau, dizem-no observadores internacionais e confirma-o a Comissão Nacional de Eleições. O país foi a votos este domingo. Mais de 760 mil eleitores foram chamados às urnas para escolher o novo presidente entre 12 candidatos. Dados não oficiais apontam para uma segunda volta e para a vitória nesta primeira do presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, mas sem os votos necessários para evitar nova ronda. Dados não oficiais, já que os resultados provisórios ainda não foram anunciados pelos órgãos competentes, sê-lo-ão até à próxima quarta-feira. Sem grandes incidentes, mas não livre de polémica, em conferência de imprensa, a Diretoria Nacional de Campanha do atual presidente José Mário Vaz acusava a Comissão Regional de Eleições de Bafatá de violar os procedimentos relativos ao voto antecipado. Acusações refutadas pela Comissão Nacional de Eleições, que garante que elas são infundadas e demonstram desconhecimento da lei em relação a este tipo de voto. A segunda volta, a confirmarem-se os resultados não oficiais, promete trazer novos desafios. Os candidatos que continuarem na corrida tentarão conquistar o eleitorado daqueles que foram derrotados. Domingos Simões Pereira conseguirá reunir alguns apoios, mas, ao mesmo tempo, verá forças da oposição a unirem esforços contra a sua eleição. A segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau está agendada para 29 de dezembro. Hoje, 25 de novembro, assinala-se o Dia Mundial pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. É um assunto que continua a fazer manchetes pelas piores razões. Em França, um dos países da Europa onde há mais mulheres assassinadas pelos companheiros, o governo apresentou agora uma série de medidas. Um plano de choque para combater a violência conjugal. Foi desta forma que o governo francês marcou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma data assinalada em todo o mundo sob a égide da ONU. O primeiro-ministro francês confirmou um financiamento dedicado de 360 milhões de euros para atacar a questão e apresentou 30 medidas, entre as quais a introdução da dominação psicológica no Código Penal, um acompanhamento psicológico dos agressores e o reforço do número de telefone de assistência às vítimas, que passa a funcionar 24 horas por dia. Eduardo Philippe precisou que vão ser criados 80 postos para assistentes sociais nas esquadras até 2021. Em casos extremos, onde há o risco de uma repetição da violência, os médicos também poderão ter a possibilidade de efetuar uma derrogação ao sigilo médico, se isso permitir salvar vidas. Les cas d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence. Apesar de ser o segundo país da Europa com mais feminicídios depois da Alemanha em termos proporcionais, a França situa-se no meio da tabela da Eurostat, com 3 mulheres mortas pelos respectivos parceiros por cada milhão de francesas. O quadro mais negro é pintado pela Finlândia, seguida da Roménia e da Hungria. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia não dispõe de números para o feminicídio em Portugal. Caroline de Haas, porta-voz de um grupo feminista, mostra-se, no entanto, cética face às medidas apresentadas pelo executivo francês, considerando que a maioria são técnicas e não vão alterar o cotidiano.
Segundo os dados do Ministério da Justiça francês, desde o início do ano, 130 mulheres perderam a vida no país nas mãos dos maridos, parceiros e ex-companheiros. Já durante o fim de semana, milhares de franceses saíram à rua para lembrar as vítimas e denunciar a violência contra as mulheres. Olhamos também para a situação em Portugal. Os números são preocupantes. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pede às vítimas que não fiquem em silêncio e denunciem os agressores. O jornalista Sérgio Ferreira de Almeida faz-nos o retrato da situação. 33 pessoas foram mortas este ano em contexto de violência doméstica em Portugal. 25 mulheres adultas, uma criança e 7 homens. Os números do Observatório das Mulheres Assassinadas são ainda mais negros. 28 mulheres assassinadas em contexto de relações de intimidade ou familiares. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Presidente da República de Portugal visitou um centro de apoio às vítimas e deixou um apelo. Numa sociedade civilizada e democrática, é intolerável a violência doméstica. Esse é o primeiro apelo que faço hoje. Não tenham medo de dizer não à violência doméstica. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que infelizmente se acordou muito tarde em Portugal e no mundo para este flagelo, mas que cada vez mais se tenta dar apoio às vítimas. O Ministério da Administração Interna garante que mais de 63% dos postos e esquadras de polícia já dispõem de uma sala de atendimento. Chegar, ver e vencer. Foi assim com Jorge Jesus. O português está há menos de 6 meses no Flamengo e já se tornou uma referência do futebol brasileiro. A popularidade do português ultrapassa as fronteiras do desporto rei. Esta segunda-feira foi distinguido como cidadão honorário do Rio de Janeiro. Jesus faz milagre. Quem tem Jesus tem tudo. E o Flamengo tem Jesus, cara. O fervor religioso dos adeptos justifica-se com os 6 meses de sonho de Jorge Jesus no banco do Flamengo, mas o conto de fadas do português no Brasil não se limita aos relevados. O treinador foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é agora cidadão honorário da cidade maravilhosa. O fervoroso apoio a Jorge Jesus rapidamente saltou das bancadas para a Câmara dos Vereadores. Esta minha homenagem hoje aqui tem um significado muito sentimental para mim. É verdade que estes troféus na minha carreira foram os mais importantes, mas eu também já ganhei muitas coisas importantes em Portugal e nunca fui homenageado como fui hoje aqui no Brasil. Já agradeci nesta casa bonita, não só o Presidente, mas todos os vereadores desta casa, por terem lembrado e reconhecido que eu, para além de ser treinador do Flamengo, sou mais alguma coisa importante para a cidade. O sucesso de Jorge Jesus foi construído dentro das 4 linhas. Sob o comando do treinador português, o Flamengo festejou a primeira vitória em 10 anos no Brasileirão. Mas a grande conquista foi a Copa Libertadores, repetindo o triunfo do Flamengo de 1981 sob a batuta do lendário Zico. Segue-se agora o Mundial de Clubes. E termina aqui esta viagem pelo mundo das notícias. Continua a seguir a Euronews aqui na televisão e também no nosso site e nas redes sociais.